A paz de Al-Shah, louvado seja o nome do Pai, o glorioso, o majestoso. Primeira parte. Você sabia que quando o ímpio deixa essa vida, seu espírito vai para um lugar que talvez não tenha mais volta? Um lugar que talvez seja pior do que o próprio inferno. Muitos falam, mas poucos compreendem o que as Escrituras revelam sobre isso. Há um destino que a maioria ignora. Um lugar espiritual onde as consequências da rebeldia contra o Criador se manifestam de forma inescapável. E hoje vamos falar sobre esse lugar e o que acontece quando o espírito de alguém vai parar nele. As revelações de hoje vão mudar a forma como você compreende o destino espiritual dos ímpios nesta terra. As Escrituras de Al é clara ao afirmar que o corpo físico volta ao pó, mas o espírito segue para um destino determinado. Está escrito: e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte ao Criador que o deu. Essa passagem nos revela algo profundo. Todos os espíritos retornam ao Criador, mas não significa que todos permanecem em sua presença. Há uma diferença entre retornar ao Criador em juízo e permanecer com Ele em comunhão. O Yahshua nos mostrou isso na parábola do rico e do Lázaro. Enquanto o Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, símbolo de consolo e da presença do Senhor, dos Espíritos, o rico foi levado a um lugar de tormento espiritual, separado da luz divina. É importante perceber que Yahshua não estava contando uma fábula, mas revelando um princípio eterno. Existe um estado consciente após a partida dessa vida. O espírito do justo descansa na presença do Senhor, mas o espírito do ímpio é separado dele, e essa separação não é física, é espiritual. É como estar diante de uma fonte de água viva e não poder beber dela. É ver a luz, mas permanecer nas sombras. É sentir o peso da ausência da presença do Senhor. O maior vazio que pode existir. E o mais impressionante é que, segundo o próprio Yahshua, o Yahweh tem poder sobre o corpo e o espírito. Está escrito: temei antes aquele que pode destruir tanto o espírito como o corpo no inferno. Isso mostra que não é o homem que decide o destino de seu espírito, é o Criador que julga com justiça perfeita. Mas aqui surge uma pergunta que poucos se fazem: para onde exatamente vão esses espíritos ímpios após deixarem o corpo? A Escritura usa palavras diferentes para descrever lugares espirituais. Seol no hebraico e Hades no grego. Ambos significam o mundo espiritual dos que partiram. No entanto, dentro desse domínio há divisões. Uma parte de consolo e outra de sofrimento. Irmãos, amigos simpatizantes, não é aleatório. O Senhor dos Espíritos é justo e nada passa despercebido diante dele. Cada palavra, atitude e decisão formam um registro espiritual. O ímpio pode até parecer prosperar nesta terra, mas o destino do espírito deles está traçado diante do trono do Senhor dos Espíritos. E é aí que surge o que muitos não querem escutar.
o espírito dos ímpios não entra em descanso. Ele é retido em um estado de consciência, longe da presença do Senhor dos Espíritos, aguardando o julgamento final. Irmãos, precisamos entender que a palavra diz: a alma que pecar, essa morrerá. Precisamos entender que o Senhor dos Espíritos, Ele vai cobrar de todos nós. Porque nós estaremos diante dele, quer seja os justos e os ímpios, e cada um vai receber o seu galardão. A palavra diz que todos serão julgados conforme a sua obra. E é preciso nós entendermos que tudo que estamos semeando, quer seja de bom ou de mal, nós vamos colher. Por isto, precisamos entender e estar com o coração arrependido. Para qualquer semeadura que nós fizermos, que seja contrário aos mandamentos do Pai. Precisamos voltar atrás, antes que seja tarde demais, porque agora é a hora de nós abraçarmos a oportunidade, e se nós fraquejarmos, voltarmos atrás e pedirmos ao Pai perdão e procurar se fortalecer na palavra e permanecer firme. A hora é agora que nós precisamos entender que não tem esse negócio que morreu, acabou. Todos vão ter que dar conta de tudo quanto está fazendo aqui na terra. A palavra diz que ninguém escapará. Todos estarão diante do trono branco para poder receber o seu galardão. A hora é agora. Tudo que semeamos nós vamos ter que colher. A palavra diz que precisamos esforçar mais e ter vigilância, e ao mesmo tempo estar em oração, com uma vida consagrada, santificada ao Pai. Não podemos se misturar com ninguém que não quer de maneira alguma compromisso com a luz. A palavra diz que aqueles que seguem ao chá, esses têm decisão em seus corações para no final receberem a vida eterna. A hora é agora. Precisamos entender que o Senhor dos Espíritos, Ele é justo. E Ele está contemplando os bons e os maus na terra, para poder apresentar a eles o que eles têm semeado. Precisamos entender que o justo, ele, ao morrer, ele vai para o descanso, aguardar a ressurreição. A hora é agora. E os ímpios, eles vão para um lugar onde vão estar retidos na presença do Senhor do Espírito, aguardando o julgamento final. Precisamos entender que está ordenado ao homem morrer uma única vez e depois seguirá
é o julgamento. Irmãos, amigos, simpatizantes, tudo que está escrito nas Escrituras Sagradas nós precisamos, pelo Espírito, entender o que realmente o Pai Eterno tem falado para nós, porque a Escritura, elas passaram por algumas mãos e eles traduziram do original para a nossa língua. E precisamos entender que toda esta tradução parte foi alterada para dar sentido ao texto, tanto que a palavra diz que o Pai está questionando o homem quanto o homem mencionar o nome dele, dizer que ele falou, mas que na verdade ele não falou coisa alguma. Quantos têm sido precipitados e pronunciado o nome do Pai em vão? Precisamos entender que o apóstolo Paulo disse pelo Espírito para servir de exemplo para nós: não vivo eu, mas o Espírito vive em mim. Por quê? Porque é o Espírito Santo que dirige a vida dos filhos da luz, que mostra o caminho que eles devem estar, que diz que eles têm que santificar as suas vidas, permanecerem com o coração puro, estar com as mãos limpas, manter-se distante de toda a imundície. A palavra diz que aquele que ama o mundo e o que há no mundo, o amor do Pai não está nele. E se o amor do Pai não está nele, ele continua condenado, porque está em cima do muro, está cocheando em dois pensamentos. A palavra diz que devemos tão somente permanecer ouvindo o Espírito Santo. Ninguém pode adorar dois senhores. Precisamos escolher a quem nós queremos servir. A hora é agora. Temos que estar diante do Pai com o coração arrependido, porque mesmo que nós não façamos nada, mas temos que ter consciência de que a nossa natureza é pecaminosa, e por esse motivo é que nós temos que estar pedindo o Pai perdão pelos nossos pecados, pois a palavra diz que aquele que diz que não peca, já pecou.
porque nós temos uma natureza pecaminosa que nos leva a errar, todo instante. Mas, por outro lado, nós temos que estar com o coração arrependido para se arrepender do que foi errado, para ter o perdão do Pai, que significa estar com acesso na presença dele, porque nós somos comprados com o sangue do Cordeiro. Mas você que ainda não pôde experimentar a boa e agradável vontade do Pai eterno, porque a vontade dele é que todos sejam salvos. Mas se você ainda não pôde experimentar a verdade em sua vida, porque quando a verdade entra, a nossa vida é liberta, é transformada, é mudada, mas para tudo isso acontecer, nós temos que aplicá-la em nossas vidas, praticar, porque a palavra diz que aquele que não pratica a verdade é semelhante às ondas do mar que bate para um lado e bate para o outro. E precisamos entender, a palavra diz que nós temos que viver uma vida de honestidade, sinceridade com o nosso próximo, para que seja confirmado a aliança de um poder ajudar o outro, como a palavra diz, esforce e tenha de bom ânimo. Então precisamos entender tudo isto e ficar longe da aparência do mal. Não podemos de maneira alguma estar no meio dos escarnecedores, não, mas temos uma responsabilidade, como missão, evangelizar a todos os moradores da terra. Temos que entregar a mensagem de arrependimento, assim como Jonas entregou aos moradores de Nínive, e eles se arrependeram, e o Pai voltou atrás, sobre a palavra de destruição da cidade de Nínive, porque o povo se arrependeu, se vestiu de saco. A hora é agora, o momento é chegado. Precisamos levantar a nossa cabeça e procurar entender que temos que ser fiéis até a morte. Temos que perseverar até o fim. É interessante nós lembrarmos que o rico foi para um lugar de tormento, enquanto que Lázaro foi para o seio de Abraão. Precisamos entender que melhor é estar na vontade do Pai. Não podemos estar em dois pensamentos. Temos que ser uma pessoa de uma só identidade. E essa identidade é cidadão do céu, comprado com sangue do Cordeiro, para ser um instrumento nas mãos do Pai na propagação do Evangelho. A hora é agora, o momento é chegado. Temos que avisar os moradores da terra. Temos que também avisar os nossos irmãos que estão
se embriagando com as coisas deste mundo e tentando associar o que é do mundo com o que é espiritual. A palavra diz que não combina. O que está no mundo tem oposição ao que está na luz. Então precisamos entender isso e se posicionar diante do Pai como filhos da luz, propagadores do Evangelho. A hora é agora, vamos propagar o Evangelho, vamos semear a boa semente, vamos iluminar as vidas das pessoas, porque muitos estão em escuridão, porque são cegos, são surdos e são mudos espiritualmente e precisam ter a sua vida em completo, iluminada para poder entender o plano de salvação. Irmão, amigo simpatizante, se posicione, peça ao Pai que lave a tua mente e teu coração, para que você tenha acesso à presença e submeta à direção do Espírito Santo. Ele é o nosso santo, nosso guia espiritual. A hora é agora, o momento é chegar. Vamos avançar, porque é ordem do céu que avancemos para estar com o nosso Salvador na eternidade. Irmão, amigo simpatizante, inscreva no canal, ajude o canal. Lembrar que aquele que abençoa será abençoado, aquele que por nós também será abençoado, aquele que ajunta também será abençoado. A palavra diz: põe de pé e falarei contigo. A palavra diz: põe a tua casa em ordem, senão tu morrerás. A hora é agora, o momento é chegado. Dê o seu joinha, fortaleça o canal, compartilhe os comentários, faça seu pedido de oração. E seja o abençoado Dial na terra para levar a bênção da salvação a todos quanto aparecerem no vosso caminho. A hora é agora, o momento chegado. Então, glória